Olá a todos, bem-vindos de volta para mais um vídeo. E nós vamos aí na sequência continuar batendo na tecla dessa polêmica que a doutora Rose Miriam de Mateus está causando aí nas mídias sociais e na vida da família do Gugu também, né? Estão chocados ainda. Bom, nós temos aí agora uma nova personagem dessa história, que é a Antônia Fontinelli, a apresentadora, atriz Antônia Fontinelli, que está saindo aí na defesa da Rose Miriam. E eu quero agora aqui explicar o porquê dessa defesa aí da Antônia Fontinelli, que é a única celebridade, na verdade, que está vindo aí em defesa da doutora Rose Miriam, né? Bom, quem é a Antônia Fontinelli? A Antônia Fontinelli é uma mulher que nasceu em 1973 em Brasília. Ela tem, portanto, 46 anos, nascida de uma mãe piauiense, tá? Mas que foi adotada, ela foi entregue para adoção a Antônia quando ela ainda era uma bebê. Inclusive, o sobrenome da Antônia Fontinelli, que é o Fontinelli de Brito, ela herdou da dona Luzia Fontinelli de Brito, que é a mãe adotiva da Antônia. A Antônia, inclusive, ela abraça aí essa causa de ser nordestina, né? Porque quando adotada, ela foi levada para o Piauí pelos pais adotivos e lá ela viveu até os 18 anos de idade, tá? Aos 18 anos de idade, a Antônia resolveu ir para o Rio de Janeiro para seguir carreira no teatro. Fez aí um tempo no teatro, depois ela foi para a TV Globo, participou daquela série Malhação, participou também de algumas novelas, inclusive uma bem conhecida, mas ela ganhou destaque quando saiu de rainha da bateria da Escola Mocidade Independente no Rio de Janeiro, isso foi em 2014, tá? Terminado isso, ela decidiu abrir um canal, né? Acho que a carreira estava em declínio, trabalhar na televisão é muito complicado, ela decidiu abrir um programa, começar um canal no YouTube com um programa de entrevistas, que é o famoso Na Lata com Antônia Fontinelli, né? Ela faz essas entrevistas aí que está ficando cada vez mais polêmica, né? Bom, daí nós vamos para a vida pessoal da Antônia, para vocês entenderem aqui essa defesa da Antônia aí, em defesa da Rose Miriam, tá? Nós vamos então focar na vida pessoal da Antônia. A Antônia, ela tem dois filhos de pais diferentes e com uma distância de idade bem grande. Algo que pouca gente sabe é que o primeiro marido da Antônia Fontinelli foi o Fernando Almeida, o ator global Fernando Almeida, com quem ela ficou casada durante 3 anos. Esse ator, gente, foi fatalmente assassinado a tiro, levou 3 tiros e foi assassinado no Rio de Janeiro. Dizem que estava no ponto de ônibus e tinha acabado de sair de uma balada. Isso foi em 2004, tá? Ele é o pai do filho mais velho da Antônia, que se chama Samuel Fontinelli de Brito Almeida, que inclusive agora recentemente teve uma filhinha, né, aos 20 e poucos anos de idade, 20, 21 anos, e, portanto, a Antônia já é avó de uma menininha que ela sempre posta algumas fotos também desta menininha com ela lá no Instagram. O segundo filhinho da Antônia, o Salvatore, lindíssimo, ela teve com o segundo marido dela e o último relacionamento, pelo que nós sabemos, o Jonathan Costa, com quem ela ficou casada há 2 anos. Bom, entre esses 2 maridos, né, ela foi oficialmente casada somente com esses 2, mas entre esses 2 ela teve relacionamentos e 2 desses relacionamentos ficaram bem conhecidos. Ela teve 1 ano de relacionamento com o jogador Emerson Sheik em 2013, ficou até 2014, e antes do Emerson Sheik, que é o X da questão aqui, ela teve uma união estável com o diretor global de TV, Marcos Paulo. Esse relacionamento durou de 2005 até 2012, porque em 2012 o Marcos Paulo veio a falecer de embolia pulmonar. E foi aí que começou uma guerra da Antônia com a família, com as filhas, né? E as mães das filhas do Marcos Paulo,
por uma herança. O Marcos Paulo, gente, assim como o Gugu Liberato, ele não deixou nada para Antônia, ele não incluiu a Antônia no testamento, somente as 3 filhas dele. Ele teve uma filha com uma mulher que não é conhecida do público, depois teve uma filha com a atriz consagrada, Renata Sorrah, e com a atriz Flávia Alessandra, que ainda está atuando nas novelas aí, e foi a única mulher com quem ele realmente se casou oficialmente. A Antônia ficou de fora desse testamento, o que a levou para os tribunais na luta para ser reconhecida também como herdeira, que é o mesmo que está fazendo também a Rose Miriam, né? Então, em 2012 até 2019, ela esteve numa luta aí judicial, né? Mas em julho deste ano, a Antônia ganhou a disputa e foi reconhecida como herdeira. Inclusive, me parece que ela tem direito a 50%, tem ou terá, né? Não sei se ela recebeu ainda, a 50% da fortuna, que varia em torno de 19 milhões que o Marcos Paulo deixou. Bom, esse é então o motivo principal da Antônia estar aí, ser a única celebridade que veio a público em defesa da Rose Miriam de Matteu. Quando nem mesmo, né, nem a Sônia Abrão tem se manifestado aí nesta polêmica, chocante polêmica, né, da Rose Miriam. Inclusive também pode ser que a Antônia esteja sendo sensibilizada e movida pelo fato de que o Marcos Paulo também morreu no mês de novembro de 2012, aos 61 anos. Vejam só a coincidência. E o Gugu Liberato morreu em novembro deste ano, aos 60 anos de idade. Talvez a Antônia tenha analisado aí isso tudo e se colocado mais ainda emotivamente a favor, em defesa da Rose Miriam. Bom, agora para terminar, né, essa discussão, esse vídeo, eu quero aqui levantar uma questão. De um lado está a Antônia Fontenelle, defensora da doutora Rose Miriam, que não foi incluída, também não foi incluída como herdeira, né, do Marcos Paulo, Antônia. De outro lado está a Rose, que também não foi incluída no testamento pelo Gugu Liberato, com quem ela viveu, né, 20 anos aí, como vocês sabem. Então, essas duas mulheres que não tiveram, na minha opinião, aqui vai a minha opinião, tá? Elas não tiveram coragem de questionar, né, esses homens com quem elas viveram, sobre os direitos que elas teriam depois que eles morressem, né? Eu me pergunto por que é que elas não fizeram isso enquanto eles estavam vivos, né? Aí eu respondo o que eu acredito que venha a ser, tá? Não é que elas não sabiam, não. Eu acredito que elas sabiam de tudo, tá? O que acontece é que as duas, tanto a Antônia quanto a Rose, são duas mulheres muito espertas, gente. Elas não jogam para perder, não. E elas sabiam que que elas não tinham direito dessa herança, não. Eu não acredito que elas vêm a público dizendo, eu não sabia, eu só vim saber depois que ele morreu. Não! O problema é que tanto a Antônia quanto a Rose, se elas fossem questionar aqueles homens, o Marcos Paulo e o Gugu Liberato, sobre herança, o que ia acontecer é que no caso da Antônia, ela poderia levar um belo chute no traseiro, tá? Porque o Marcos Paulo ia dizer, olha, vem cá, o dinheiro é dos meus filhos, das minhas filhas, minhas 3 filhas, isso está definido, se você não está contente, tchau e benção, né? E no caso da Rose Miriam, piorou. Porque o Gugu ia falar, olha, nós temos aqui um contrato, foi acertado que nós teríamos 3 filhos, nós não somos marido e mulher, e se você quer reivindicar alguma coisa, nós vamos entrar em uma disputa judicial e você vai perder. Porque eu acredito fielmente que o Gugu e a Rose Miriam têm um contrato de ser mãe e pai dessas crianças e não marido e mulher, ok? Bom, concluindo, elas escolheram ficar bem quietinhas para o bem delas mesmas, tá? Ficaram as duas na moita. E agora que esses caras morreram, elas vêm com advogados que são ambiciosos, são interesseiros,
vem buscar brechas dentro da lei brasileira, porque tanto existe que a Antônia já ganhou, né? Ganhou na justiça o direito a ser incluída no testamento. Elas buscam brechas dentro da lei brasileira para se beneficiarem daquilo, gente, que os próprios donos do dinheiro não consideravam que elas tinham direito. Ou seja, Marcos Paulo olhou aí a Antônia Fontinelli e disse: não, eu não acho que essa mulher tenha direito a qualquer coisa que eu tenha construído na vida. A mesma coisa deve ter pensado, né, o Gugu Liberato, porque ele fez esse testamento há muito tempo atrás. Ele pode ter pensado: olha, eu não acredito que ela, como mãe, simplesmente mãe dos meus filhos, tenha direito a essa herança. Eu não vou deixar. E não deixou. Tá? Agora elas vêm, né, com o que eu considero que é uma afronta, uma falta de respeito, fazer o que elas deveriam ter feito quando eles estavam vivos, que é brigar pelo direito delas. Por que elas não brigaram quando estavam ainda com eles? Porque elas não são trouxas. Elas iam perder, além de perder os privilégios que elas tinham ao lado deles, ainda nunca teriam direito a estar fazendo o que elas estão fazendo hoje, que é correr atrás do que elas chamam de prejuízo, né? Atrás dos direitos, entre aspas, delas. Então, assim, não existe mulher boba aí, como a Antônia vem dizendo, que fez papel de boba, e foi enganada. E agora a Rosemiriam, ai meu Deus, eu vou brigar pelos meus direitos. Elas não fizeram isso porque elas são muito espertas. Porque elas não iam ser chutadas da casa que elas estavam, porque aí ainda ia ficar pior a situação delas. Então elas levaram isso, como ia levar até mais de 60 anos deles, né? Estariam com eles, para depois de brigar, não sei, mas para mim isso tem trama, isso já foi tudo planejado, para depois irem atrás dos direitos delas. Vocês acham que essas mulheres, nesse tempo todo, vivendo com esses homens, não consultou nenhum advogado? É ruim, hein, gente? Eu não acredito nisso. Então é o seguinte, isso aí é tudo jogo de interesse mesmo. A Antônia está defendendo a Rose porque ela passou pela mesma situação e ela ganhou. E eu acredito que talvez também a Rosemiriam, dentro da lei brasileira, né? Dentro da nossa lei brasileira, ela venha também a ser incluída nesse testamento, o que eu acho lamentável, porque elas duas estão lutando contra o desejo do homem que elas viveram, que dizem que amaram, tá? E não questionaram isso com eles em vida. Isso também é um pouco de covardia. Bom, mas isso é só a minha opinião. Deixem aí o que vocês pensam. Deixem a opinião de vocês. Eu vou encerrando aqui o vídeo, agradecendo vocês por estarem aqui. E eu espero vocês para um próximo vídeo. Bye, bye!